Gente, há anos atrás, eu escrevi um livro, esse aqui, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Eu escrevi esse livro porque eu ministrava aqui e ali para pastores. O tempo passou. E de repente eu pego esse livro, com 53 anos de idade que eu tenho hoje, 30 anos para 35 de ministério, esse livro começa a fazer muito sentido para mim hoje. Eu já alcancei milhares de pessoas com esse livro, mas esse livro começa a fazer muito mais sentido para mim hoje do que quando eu escrevi. Porque maturidade não depende do curso que você faz, mas do tempo de vida que você vive. E eu passei então a compartilhar com pastores e líderes um pouco desse conteúdo aqui que tem sido uma bênção. Eu estava orando e lendo a palavra no momento devocional um dia, lá naquele texto de Marcos, Evangelho segundo Marcos, aonde tem a relação dos discípulos de Jesus, a relação dos nomes dos discípulos de Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu terminei a relação dos nomes, eu cheguei no Judas Iscariotes, vírgula, o traidor. O Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Daí nasce o título do livro: 37 qualidades, virtudes de um líder que ninguém esquece. Vamos ver quais são algumas das qualidades de um líder inesquecível. Mas vamos dar uma olhada aqui no Salmo de número 15 e ler o que o salmista escreveu. Eu não sei se você já tem aí no seu telefone a versão da Bíblia A Mensagem. É um aplicativo que você abaixa no seu smartphone ou então no seu tablet. A versão da Bíblia A Mensagem. Eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem de Eugênio Peterson. Salmo 15 está assim, Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Verso 2: ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Aqui está a essência da ética. Só faça aquilo que você pode contar. O que você não pode contar, você não deve fazer. Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade, não machuque seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o desprezível, mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta, jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. E lista negra é a lista dos que não poderão entrar para sentar à mesa e participar do jantar na casa do Eterno. Interessante. Quando a gente lê a história de Billy Graham, eu tive o privilégio de estar em Chicago visitando o museu de Billy Graham. O Billy Graham é conhecido como o justo nos Estados Unidos.
Quando a gente pensa em integridade, tem que mencionar o nome de Billy Graham. Quando a gente lê a biografia de Russell Shedd, o homem, pode tirar uma foto bem perto aqui, pastor, sem acanhamento, bem pertinho, pastor. Você está com medo, pastor? Bem pertinho aqui, ó. Não, pode vir mais perto aqui. Não, porque foto tem que ser boa, gente. Senão você não posta não, certo? Você não posta não. Quando a gente lê a biografia de Russell Shedd, o homem cuja filha disse: eu só acredito que o meu pai peca porque ele é ser humano, porém eu nunca vi meu pai pecar. Você sabe o que é isso? Quando você lê a biografia dos pais do pastor Abe Uber, pastor Abe disse que na escola, quando ele era pequeno, ele aprendeu que muitas vezes anjos nos visitam em forma de gente. Aquelas histórias da Bíblia, de Abraão, de Jacó. E ele foi para casa dizendo: meu pai é um anjo, em forma de gente. E ele conta que ele ficava procurando assim, ó, se ele encontrava uma asa. Ele ficava sério, criança. Meu pai é um anjo. Um dia o pai perguntou: por que você está atrás de mim assim, meu filho? Pai, vem aqui. Só entre nós. O senhor é um anjo, não é? Eu não vou contar para a mãe. Eu não vou contar para os nossos irmãos. Conta para mim. O senhor é um anjo, não é? E para convencê-lo: filho, olha aqui, ó. Anjo não casa. Anjo não tem filho. E o pai é casado. O pai tem filho. Sabe o que é isso? Santidade, integridade, integridade e santidade. Eu coloquei nesse meu livro: não basta carisma, tem que ter caráter. Não basta carisma, tem que ter integridade. Porque Jó se tornou inesquecível, porque ele obedeceu criteriosamente a ordem: ser, fazer e ter. Essa é a ordem. Primeiro tem que vir o ser, segundo tem que vir o fazer, e terceiro tem que vir o ter. Porque fazer sem ser é escandaloso. E talvez esta é a principal razão dos escândalos. Rouba, mas faz. Se faz, mas não é, para Deus não faz sentido. O que se ouvirá naquele dia é: eu não te conheço, pô. Mas eu fiz tanto, mas você nunca existiu para mim, porque você nunca se preocupou em ser. E um dia Deus perguntou para o diabo: observaste lá meu servo Jó? Muito mais do que ser observado pelos homens, nós estamos sendo observados por um psicólogo milenar chamado Satanás. Reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Caráter é o que o diabo sabe que eu sou, porque ele está atrás da porta, me observando direto, no banheiro, na sala, no quarto, no carro, no trânsito, no shopping center, na internet.
Arnaldo Jabor disse algo interessante sobre caráter e reputação. Ele diz que reputação é o que as pessoas dizem sobre o Zezinho que morreu diante do seu túmulo. Caráter é o que os anjos dizem sobre o Zezinho na presença de Deus. A crise no Brasil é muito mais do que política, é muito mais do que social, é muito mais do que econômica. A crise do Brasil é moral. E uma coisa que dói na minha alma não é o que acontece lá fora, porque lá fora o mundo jaz no maligno. É o que acontece aqui dentro. Lugar aonde a ética, a moral, a integridade deveria ser valores inegociáveis. A polícia do Espírito Santo entra em greve. A própria população revela que não é melhor do que a polícia e nem os bandidos. Porque em não tendo segurança, as famílias começam a saquear mercados, quando deveria proteger os mercados, saquear as lojas. E aí, as câmeras filmam e gravam um pastor participando do saque e levando um freezer novo para casa. Hernandes Dias Lopes sempre fala em uma das suas mensagens que um instituto sério fez uma pesquisa quais são as 3 classes mais desacreditadas no Brasil. Primeiro, ganhou os políticos. Segundo, a polícia. Terceiro, os pastores. Presta atenção. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nesta lista? Ande direito. Cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com as pequenas corrupções. Parar o carro na vaga do idoso sem ser idoso é corrupção. Parar o carro na vaga do deficiente sem ser deficiente é corrupção. Roubar o sinal da TV fechada com aquele aparelhinho que se compra no Paraguai é corrupção. Comprar um relógio pirata, Montblanc, Rolex, é corrupção. Assistir a cópia de um filme que nem está na locadora, nem está disponível na Netflix ainda, só nos cinemas, mas você já tem em casa. Isso é corrupção. Furar a fila, isso é corrupção. Levar para casa da igreja caneta, papel, lápis, isso é corrupção. Presta atenção. É por isso que nós brasileiros temos dificuldade para pregar o evangelho nos países éticos. Eu já fui no Japão algumas vezes. O Japão é extremamente disciplinado. O japonês. Eles não furam fila. Eles não atravessam com o sinal vermelho. Em todo lugar que está pare, stop, eles param, pode ser 1h da manhã. Eles param
conta até 3, 4, 5, atravessam. Eu fui com o irmão em uma determinada igreja, viajamos bastante, e viajamos numa área rural, onde a estrada, plantação de verduras, e tinha uma barraquinha vendendo verdura, mas não tinha ninguém lá. Eu disse: irmão, mas como é que a gente vai comprar essa verdura? É fácil. Aqui a gente escolhe o que deseja, o preço está aí, ó, na caixa, a gente escolhe o que deseja, coloca nesse saquinho, pega o dinheiro, faz o troco nessa caixa aqui, deixa o valor e vai embora. Eu pensei, no Brasil não ficava a barraca. Deixamos o carro num estacionamento do trem-bala, acho que era o trem-bala ou de um trem lá. Fomos, quando voltamos não tinha ninguém no estacionamento, e eu perguntei: e aí para pagar? Está vendo esse envelope que ele deixou aqui no vidro do carro? Preso assim, aquele limpador? Então, a gente vai colocar o dinheiro nesse envelope e colocar naquela caixinha ali, ó. O irmão deixou a carteira no orelhão, com todo o documento de dinheiro, voltou à tarde, quando lembrou, a carteira estava no mesmo lugar. Eu fui na Suíça, e é você que coloca a moeda quando desce do ônibus e não tem ninguém te cobrando. E alguém perguntou para um suíço: e se a pessoa não pagar? E o suíço perguntou para o brasileiro: por que você faria isso? Por que você faria isso? Se um dia você for na Índia, você vai entrar no museu de Gandhi e você vai ler uma frase de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu tenho um discípulo que me copia em tudo, e ele é muito íntegro, já era antes de me conhecer, muito íntegro. Ele é um pastor de uma das nossas igrejas. Ele estava manobrando a sua Hilux e não viu, e bateu na lateral de um carro que estragou a beça. Ele desce, ninguém estava vendo, estacionamento público, ele poderia ir embora quietinho, não fez nada no carro dele, mas quando ele olha o carro do outro, ele pega um papel e escreve assim: meu nome é Elias, meu celular é esse, bati no seu carro e quero consertá-lo, liga para mim. No outro dia o cara ligou, ele disse para fazer alguns orçamentos. Sabe qual o valor do prejuízo? R$3.800. Agora eu pergunto: quanto vale o seu caráter? Quanto vale a sua dignidade? Quanto vale a sua honra? Quanto vale o seu testemunho? Chegou a hora de a igreja ser sal fora do saleiro. Chegou a hora de a igreja ser luz do mundo, não mundo do mundo. Alguém disse, e às vezes eu começo a concordar, que a igreja evangélica brasileira tenha o tamanho do oceano, mas a profundidade de caráter de uma piscina rasa. Eu gostaria de ter tempo para ler um texto para vocês aqui que eu tenho, de um grande escritor, onde ele diz que o problema não são os governantes, o problema é a matéria-prima, e a matéria-prima se chama povo, e é o povo quem elege que está lá. Ainda tem pastores votando porque ganhou 10 sacos de cimento, não importando em quem está votando. Ainda tem pastores influenciando a igreja a votar porque o político depositou na conta dele R$100 mil. Eu conheço histórias
que me causa ânsia de vômito. E não são poucas. Mas eu espero que nós aqui sejamos diferentes. Quem quer ser a mudança que deseja ver nesta nação? Levante a mão assim. Eu quero ser. Eu quero ser a mudança que eu quero ver nessa nação. Eu quero que a minha família seja a mudança que desejamos ver nesta nação, em nome de Jesus. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Ande direito. Josué, faça o que é certo. Josué, fale a verdade. Mas vai me custar caro. Integridade não tem preço. Se vocês me entendem, digam amém. Poderia ir longe, porque é só um capítulo desse livro aqui. Mas eu quero conversar com vocês sobre outras qualidades de um líder relevante, que faz toda a diferença e que deixa um legado. Quando a gente olha para a biografia de José, a gente aprende que por trás de um grande homem sempre existiu e existirá um sonhador. Os nossos sonhos são a matéria-prima das nossas realizações. Você só chegará até aonde os teus sonhos chegarem. Se os teus sonhos forem pequenos, a sua força será pequena. E servir a um Deus onipotente, onipresente, onisciente, significa dizer que nós não temos uma outra alternativa a não ser sonhar sonhos com um tamanho proporcional ao Deus que nós servimos. Deus trabalha com imagens. Inclusive, tem livros inteiros na Bíblia cuja mensagem é passada quase que na sua totalidade com imagens. Parábola é construção de imagens para nos ensinar grandes lições. E quando Deus chega para Abraão e diz: tenta contar as estrelas do céu, não dá, assim vai ser sua descendência. Tenta contar os grãos de areia na praia, não dá, assim vai ser a sua descendência. Em outras palavras, Abraão, sonha grande. Repete comigo, sonha grande. Pergunta o nome do irmão ao lado e diga assim: José, sonha grande. Francisco, sonha grande. Maria, sonha grande. Fernanda, sonha grande. Sonha grande. Me impressiona Ana, mãe do profeta Samuel. Me impressiona a sua capacidade de sonhar com o impossível, com o extraordinário, com o surpreendente. Toda pessoa que sonha grande não se conforma diante do impossível. Eu vou repetir. Toda pessoa que sonha grande não se conforma diante do impossível, mesmo que o marido chegue e diga: não sou eu melhor do que 10 filhos, se conforme tendo eu ao seu lado. O conformismo nos leva à estagnação. O conformismo é tão danoso quanto a incredulidade.
O conformismo é a evidência de uma vida sem propósito, sem visão, sem paixão e sem projeto. Dizia Maios: nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Eu preciso ter. Aí acho que, se não me falha a memória, foi Martin Luther King quem disse: se você não tem uma causa pela qual morrer, não vale a pena viver. O meu lema deve ser: agradecido sempre, conformado nunca. Agradecido sempre, conformado nunca. Ana não aceitou viver nem morrer escrava da esterilidade. Vou repetir. Ana não aceitou viver e nem morrer como estéril. O líder visionário e sonhador não aceita a esterilidade em nenhuma área da sua liderança. Relacionamento, igreja, ministério, vida espiritual. Ana não desistiu do seu projeto de vida em família, mesmo diante do impossível, do improvável. Ana não desistiu da vida, caindo em depressão, se deixando dominar por pensamento de autodestruição, questionando o próprio caráter de Deus. Ana não desistiu do templo. Ela orou, chorou, fez um voto. Ela não desistiu do lugar do culto e do lugar da adoração. Ana não fez justiça com as próprias mãos contra sua rival que a perseguia. Lembre-se, todas as pessoas que desejam crescer precisam de uma penina na sua vida. Se você não for provocado, você não avança. Se você não for provocado, você não vai adiante. Se você não for provocado por alguém que quer cortar a rede em que você estava deitado cantando "Eu quero trabalhar para meu Senhor", você não progride. Sem provocação não crescemos, sem provocação não perseguimos o sonho impossível, sem provocação não lutamos pelos nossos ideais. Toda invenção foi o resultado de uma provocação de alguma forma. Por isso que alguém disse que a necessidade é a mãe da criatividade. Ana ousou sonhar o sonho impossível. Ela era estéril e sonhou com um filho, o que na ótica humana era impossível. A força de Ana estava no tamanho do seu sonho. A força de Ana estava no tamanho do seu sonho. A força de um líder está no tamanho do seu sonho. Os sonhos alimentam a vida. Quem deixa de sonhar perde a razão de continuar vivendo. Os sonhos regem o sentido da vida. Você é do tamanho do teu sonho. A intensidade do seu amor, a largura da sua visão e o seu compromisso com Deus estão vinculados ao tamanho do seu sonho. Até porque os nossos sonhos nascem a partir do coração de Deus. Se os teus sonhos forem pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão pequenas, seus alvos serão pequenos, sua força para suportar as tormentas será pequena. Eu vou pular. Tinha muita coisa sobre sonho aqui, mas vamos deixar para um outro dia, que eu quero falar de uma outra qualidade dos homens relevantes. Primeiro, para ser relevante não basta carisma, precisamos ter caráter. Segundo, para ser relevante e inesquecível, precisamos aprender a sonhar grande como José. Terceiro, precisamos ser extraordinários em fazer conexões significativas. Isso tem a ver com relacionamentos. A Bíblia diz em Provérbios 17:17: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão.
Os líderes devem estar próximos o suficiente para relacionar-se com os outros, mas à frente deles o suficiente para motivá-los, disse John Maxwell. Amados, a Bíblia nos conta de um milagre que Jesus operou. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Jesus está na casa que alguns dizem ser a casa da sogra de Pedro, e ele está ensinando a palavra e uma multidão afluiu para lá, não tinha espaço. E de repente surgem 4 homens transportando um amigo paralítico. Ouça o que eu estou dizendo. Todos nós precisamos ter pelo menos 4 amigos autênticos. Quantos tem? Pelo menos 4, que é amigos autênticos mesmo, verdadeiros. Levante a mão, quantos tem? Pelo menos 4. Quantos tem? Deixa eu ver. Isso aqui parece uma brincadeira? Abra sua Bíblia. Vamos ver se sobra 4. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Veja o que está escrito. Eu vou ler aqui na versão mais tradicional. Romanos capítulo 16, verso de número 3 e 4. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. A pergunta é simples assim: quem hoje arrisca a cabeça por você? Sobrou quantos aí? Sobrou quantos? Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acácia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão. Porque companheiros de churrasco, companheiros de viagem para Natal, companheiros de festas, sobra. Se conhece amigos através da companhia que eles nos oferecem na prisão. Os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano. E Urbano é nome de escravo. Porque dizer que é amigo do empresário bem-sucedido que manda na cidade não é tão complicado. Agora, ser amigo de escravo, que não tem absolutamente nada para oferecer a não ser seu amor, suas orações em nosso favor.
Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estax, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narcisos, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Síncrito, e Flegonte, Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com um beijo, com um santo ósculo. E eu pergunto, qual é o tamanho da sua lista, irmão? Uma das razões porque nem todos podem contar com uma lista assim é porque relacionamento custa caro. Um dia quando eu fiz 31 anos de casado, eu me esforcei para dar um presente para minha esposa, ainda que financiado. Uma semana em Cancún. E eu não sei se vocês pensam como eu e a minha esposa. Muito tempo, só eu e ela, cansa. Ter um casal acompanhando é legal. Um casal legal é legal. No outro dia ela chega para mim e diz assim: Jô, sabe quem eu convidei para ir com a gente? Como o presente era dela, faz o que você achar melhor. Ela disse: eu convidei a Filó e o Júnior, que já foram tesoureiros da nossa igreja. A Filó e o Júnior, um casal excepcional. Aí eu entendi por que ela convidou a Filó, que é uma das 4. Sabe por que você precisa de pelo menos 4 amigos? Porque há momentos na vida que você se paralisa e você só chega aonde precisa chegar se os 4 te carregar. Sabe por que você precisa de 4 amigos? Porque há momentos na vida que você nem crê mais. Porque a Bíblia diz que quando desceram aquele homem paralítico, Jesus viu a fé dos amigos e não do paralítico. E vendo a fé deles, disse ao paralítico. Em outras palavras, o cara já nem acreditava mais que era possível. Já tinha desistido de crer. E há momentos que, como pastor, eu posso viver uma crise existencial, a semelhança de Elias, que ora pedindo a morte, a semelhança de Jonas, que tenta fugir da missão, a semelhança de Paulo, que grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A semelhança de Jesus, lá no Getsemane, quando sente a sua alma angustiada até a morte. Há momentos na vida em que você já nem sabe mais se crê ou não, mas aí tem 4 próximos de você que diz: eu creio no teu lugar, eu creio no teu lugar, eu creio no teu lugar, eu creio no teu milagre, eu creio na possibilidade da intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. 4 amigos. Em alguns lugares você só chegará se você tiver 4 ombros sobre os quais subir. Aquele homem só chegou no melhor lugar da vida dele, aonde experimentaria o sobrenatural e nunca mais seria o mesmo, porque 4
amigos o levaram. Quantos lugares eu já cheguei, porque alguém levou meu nome. Quantos lugares eu já cheguei, porque alguém levou o meu ministério. Quantos lugares eu já cheguei. Japão, Canadá, Estados Unidos, Irlanda do Norte, África. Quantos lugares eu já cheguei. Porque um desses 4 levaram. Agora, deixa-me dizer por que essa Filó é uma das 4 na vida da minha esposa. De repente, dentro do consultório, a gente é surpreendido pela pior notícia. O médico olha para mim e para minha esposa e diz: a sua esposa tem um câncer de 4 centímetros no seio. E pelo exame, é um dos piores. Mata. Nós nunca vimos a morte tão perto como naquele dia. Foi um dia de muitas lágrimas, muito choro. Cirurgia. 7 dias de 7 aplicações de quimioterapia. Só quem passou por isso sabe como é doloroso e traumático, principalmente para a mulher. Depois desse longo período, 40 sessões de radioterapia todos os dias. A Filó é uma empresária bem-sucedida. Sabe o que ela fez? Ela abriu mão da vida dela. E durante todo o tratamento, todos os dias, ela ficou com a minha esposa. De Bragança a São Paulo, gente, 100 quilômetros para ir, 100 para voltar, 40 dias radioterapia. Ela foi os 40 dias. Todas as sessões de quimioterapia ela ia e ficava na sala ao lado da minha esposa recebendo a aplicação. Quando caiu o cabelo, a minha esposa teve que então raspar a cabeça e colocar uma prótese. Ela foi a única que assistiu minha esposa em todo o processo. Por isso hoje, às vezes eu estou pregando numa outra cidade, num outro país. A Filó coleciona relógio. Eu estava no Canadá. A minha esposa: vamos procurar um relógio para a Filó. Estou no Japão: vamos procurar um relógio para a Filó. Estou em Cancún: vamos procurar um relógio para a Filó. Estou na Bahia: vamos procurar um relógio para a Filó. Um coco com um relógio dentro, para a Filó. Diga para a pessoa ao lado: você tem investido assim em 4 amigos? Qual é o investimento que você está fazendo em pelo menos 4 que podem te levar aonde você precisa chegar? Gente, as horas se foram. Vocês já estão cansados aí, sim ou não? Vocês guardaram essas 3 primeiras marcas? Não basta carisma, tem que ter caráter. É preciso sonhar grande. Terceiro, diga relacionamentos. Mais forte, relacionamentos. Quantos amigos a gente precisa ter, no mínimo? Amigos autênticos. Amigos de verdade. Companheiros de prisão. Quarto, são 37, só vou falar mais um. Tempo. Use-o da melhor maneira possível. Perder tempo é perder a moeda de maior valor que possuímos, é irrecuperável. Disse Ross Perot,
Se você encontrar uma serpente, mate-a. Não nomeie uma comissão para tratar de serpentes. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Preste atenção. Quando você ouvir da boca de alguém, estou sem tempo, não tenho tempo, esta pessoa não é e não será relevante e bem-sucedida na vida. O segredo entre um homem de sucesso e um homem fracassado está na forma como cada um administra o seu tempo. Faz assim comigo, por favor, faz assim. Tudo que vale a pena na vida está em cima. Repete comigo. Tudo que vale a pena na vida está em cima. O ministério extraordinário está em cima. Ser um líder extraordinário está em cima. Ser um líder que marca a vida das pessoas, deixando um legado, está em cima. Se está em cima, presta atenção, não é fácil. Irmãos, o território dos medíocres está embaixo. E embaixo, irmão, aqui, ó, ladeira abaixo. Tudo empurra, tudo ajuda para baixo. Agora, olha aqui, ó, excelência está aqui, ó. Excelência está aqui. E se é para cima, exige esforço concentrado. Se é para cima, tem que ter foco. Se é para cima, tem que ser estratégico. Se é para cima, tem que ser intencional. Diga intencional. Mais forte, intencional. O teu sucesso está escondido nos teus hábitos diários. O teu sucesso está escondido na sua agenda diária. Isso tem a ver com planejamento. Muitas pessoas não sabem que toda hora aplicada em planejamento eficiente poupa 3 ou 4 na execução e produz melhores resultados. Pergunto, você planeja o seu dia? No dia anterior, você faz uma lista das suas 5 prioridades para o próximo dia. Você planeja a sua semana. Você planeja o seu mês. Você planeja o seu ano. Se eu te perguntar, que planejamento você tem para 10 anos, 20 anos, 30 anos? Planejamento? Planejar é pensar de forma antecipada. Planejar o tempo é ser mais eficiente na produção e poupar energia e tempo. Líderes que sabem planejar o seu tempo estabelecem metas anuais, mensais, semanais e diárias. Controlam diariamente as atividades realizadas e os resultados alcançados. Programam suas tarefas e atividades da semana e do dia em função dessas metas. Número 2, faça a diferença entre o urgente e o importante. O urgente sempre vem de fora. O importante é sempre de dentro para fora. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Quando o apóstolo Paulo escreveu para o jovem líder Timóteo, ele o alertou quanto a esse perigo. Você já ouviu o pensamento que diz: não gaste 10 reais de tempo numa decisão que não vale 10 centavos? Em 1972, na Flórida,
Um avião teve uma pane ao decolar. Segundo algumas reportagens, a caixa preta revelou que o piloto e o copiloto estavam tentando consertar uma luz indicativa de mau funcionamento quando literalmente voaram com o avião contra o chão. Não perca tempo com bajuladores hipócritas. Não procrastine. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Quem sabe eu tento. Aprenda a dizer não de uma forma educada e assertiva. O desejo de agradar a todos é uma das causas porque muitos líderes não conseguem administrar o seu tempo a fim de produzir mais e com maior qualidade. Saber dizer não sempre que necessário é um dos pontos chaves para a boa administração do tempo. Eu tenho programa de televisão. Eu tenho programa de rádios em 80 rádios no Brasil. Eu gravo todos os dias vídeo para o Instagram. Eu gravo toda semana vídeo para o YouTube. Eu escrevo. Eu tenho uma família. Eu ministro pelo Brasil. Eu viajo 2, 3 vezes por semana. Eu tenho uma casa de recuperação de casamentos. Eu tenho meus netos para brincar com eles. E alguém outro dia me perguntou: como é que o senhor consegue fazer tudo isso? Eu disse: porque eu não perco tempo. E quase tudo o que eu faço é intencional. Eu não perco tempo. No banheiro, eu leio. Às vezes eu tenho uma reunião com meu pastor, eu aproveito uma hora de almoço com ele. Eu não atendo no meu escritório sem que a pessoa marque horário comigo. Já pensou? A minha demanda é tão grande que se eu for atender todo mundo sem marcar horário, eu vou passar todo o tempo só atendendo, às vezes, pessoas que vai lá para saber o que eu fiz para emagrecer. Eu recebi os diretores da Mundo Cristão que está lançando o meu livro. Eu disse: eu tenho 45 minutos para atender vocês. Se você não viver de forma intencional, planejando o seu tempo, você não faz o que precisa ser feito, apesar de todo o tempo que tem. Isso é sério. Um coach chamado Jerônimo, ele disse o seguinte: com frequência eu faço uma pergunta para mim mesmo: o que eu estou fazendo agora me ajudará a chegar aonde eu desejo? Não? Então eu paro na hora. Já pensou um pastor passar num joguinho de celular 3 horas? Já pensou? Já pensou você passar nas redes sociais jogando conversa fora, vendo o que não deve, 4 horas? Aprenda a dizer não tudo aquilo que tira você do foco. Concentre-se, elimine tempo não produtivo, divida o trabalho, um tempo para você. Erros e falhas na administração do tempo: excesso de tempo em conversações, consolidação insuficiente de conclusões. Sou dono do meu tempo, ele só depende de mim. O subordinado sempre pode me esperar. Nunca vou me tornar escravo do relógio. Não vejo diferença entre o urgente para ontem e o importante. Eu faço o tempo, os outros devem fazer o seu tempo em função do meu. Pela oposição que ocupo, não preciso dar satisfação do meu tempo a ninguém. Pelo meu grau de responsabilidade perante a igreja ou empresa, não tenho condições de planejar o meu tempo. Causas do desperdício do tempo: planejamento, falta de planejamento. Informações ineficientes ou falta de informações. Disciplina no cumprimento da agenda. Definição clara de objetivos na execução das tarefas. Delegação. Aí você pode ler o meu livro. Na sequência tem bastante coisa interessante, mas eu quero terminar aqui, por último.
disciplina pessoal. Repete comigo, disciplina pessoal. Paulo escreveu para Timóteo assim, lá em 1 Timóteo capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo. Paulo dizia para os coríntios: antes eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma a ser reprovado. E Paulo dizia para Timóteo: o atleta não é coroado se não correr de forma legítima, se transgredir as normas. E quando Paulo usa a figura do atleta, nós lembramos de disciplina. Você não vai encontrar um Phelps da vida, que se torna o maior nadador de todos os tempos, indisciplinado. Esse cara dorme cedo. Esse cara levanta cedo. Esse cara é regrado na alimentação. Esse cara tem uma disciplina ultra radical para ser o que foi. Porque me parece que já se aposentou. Leia a biografia de Michael Jordan. Enquanto todos estavam dormindo ou em algum outro lugar, ele estava treinando, ele estava treinando, ele estava treinando, ele estava treinando. Fazer cesta, estava treinando, estava treinando. Na excelência só há lugar para os disciplinados. Todos que vão participar do meu evento saem de lá elogiando uma coisa: eu começo na hora certa. Pode ter 3 pessoas. Eu acho uma incoerência quando um pastor diz para mim: Josué, espera mais 20 minutos, porque muitos vão chegar ainda. Não! Eu preciso privilegiar os disciplinados, pô. Eu preciso privilegiar os que se esforçaram para chegar no horário. Quando você não é disciplinado no horário, você não leva a sério o tempo do outro. Líderes que não se submetem à dor da disciplina, amanhã vão chorar com a dor do remorso. O apóstolo Paulo sempre fazia uso da figura do soldado para ensinar grandes verdades. Quando ele escreveu a Timóteo dizendo: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Precisamos ser disciplinados em uma vida de oração. Eu tenho uma disciplina comigo mesmo. Eu não saio do meu quarto sem orar. É disciplina pessoal. Eu tenho uma segunda disciplina. Eu não leio nada antes da Bíblia pela manhã. Nada, nada, nada. Nem Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, nada. É disciplina pessoal. A primeira pessoa com a qual eu preciso conversar pela manhã é meu Senhor. E a segunda voz que eu preciso ouvir pela manhã é a voz do meu Deus. Por isso não tem Facebook, não tem Instagram, não tem Veja, não tem nada. A primeira leitura é a palavra. Hoje eu já li Êxodo, hoje eu já li Provérbios, eu já ouvi a voz do meu Senhor pela manhã. Disciplina das palavras. Ao ensinar a disciplina das palavras, Jesus deixou claro que palavras são coisas sérias e devem ser faladas comedidamente. O líder não pode ficar falando palavras frívolas, a esmo e de maneira irresponsável, para não ser surpreendido no juízo, quando prestará contas de tudo o que disse na presença de Deus. Eu tenho uma declaração de missão pessoal: não falar mal da vida de ninguém. Eu decidi não falar mal da vida de ninguém. E se escapar, à noite eu entro em crise. Se escapar, à noite eu não durmo em paz. Porque é uma disciplina pessoal. Não falar mal da vida de ninguém.
Disciplina, pessoal. Disciplina das ações. O líder deve se comportar de tal maneira que não cause escândalo às pessoas. Você nunca vai me ver almoçando em um restaurante com uma irmã. Nunca. Você não vai me ver num restaurante tomando vinho. Põe aí o vinho. Tudo que um líder faz, prega, a favor ou contra. Preste atenção nisso. Tudo que um líder faz, prega, a favor ou contra. Disciplina nas ações. O líder deve se comportar de tal maneira que não cause escândalo às pessoas. Certas coisas lhe são lícitas fazer, mas abstém-se para não escandalizar os mais fracos. Jesus orou ao Pai dizendo que se santificava a favor dos discípulos, isto é, restringia-se em algumas coisas para que seu comportamento servisse de exemplo aos discípulos e a favor deles. E eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados. Zele por seu comportamento, porque suas ações para que as suas ações não ofendem as pessoas. Escreva aí. O seu comportamento é mais importante do que o seu talento. Não adianta pregar no púlpito e despregar fora do púlpito. Disciplina dos desejos. O líder frutífero precisa aprender a dizer não. Diga, aprender a dizer não. Mais forte, aprender a dizer não. Jesus começou o seu treinamento no deserto dizendo não a si mesmo e ao diabo, Mateus 4. Ele iniciou seu ministério público em uma festa de casamento dizendo não à sua mãe. Um dos segredos do sucesso de Neemias era dizer não quando discernia que um interessante convite, na verdade, era uma perigosa cilada da oposição. Neemias 6. Nem todos os convites devem ser aceitos. Nem tudo o que se coloca na mesa deve ser comido. Daniel capítulo 1, verso 8. O problema de alguns líderes é que não conseguem dizer não a si mesmos diante de uma mesa farta. Se não se disciplinar à mesa, cedo colherá os frutos da sua gulodice. Líderes que não sabem dizer não, com medo de ferir, decepcionar e perder a amizade, estão doentes, obesos, endividados, comprometidos, mal falados, desacreditados. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, o que certamente disse não, porque certamente disse não às tentações. A queda de Sansão foi o resultado de não controlar seus desejos sexuais diante de uma mulher sensual e sutil. Sansão não soube dizer não na hora certa. Nenhum homem é livre que não se pode dominar. Aquele que é escravo das suas paixões e instintos nega e perde a sua liberdade, disse Pitágoras. Agora eu termino aqui. Olhem para cá, irmãos. Cadê meu celular? Você está marcando, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para você que não marca nada. Vou embora daqui a pouco mesmo? Vou provocar vocês. 3 pessoas passaram no primeiro teste. Todas eram habilitados para ocupar um lugar de gerência naquele departamento financeiro. Faltava só mais um teste. O responsável pela seleção chamou o primeiro, por favor. Quanto é 30 mais 30? Ele olhou para o homem e disse: 60. Ok, obrigado. Próximo. Quanto é 30 mais 30? 60. Obrigado. Próximo. Quanto é 30 mais 30?
Ele pegou a calculadora. 30 mais 30, 60. Você está contratado. Nunca acredite, confie na sua memória. Escreva. Marque. Faça conta. Use ferramentas. Os 3 estavam habilitados, mas você está mais do que os outros. Gostei. Você não confia na sua memória. Você usa instrumentos que te facilitam a não errar. John Maxwell, um dos caras que eu respeito muito na área de liderança. Ele está com 69 anos hoje. Ele tem 35 anos de arquivo com anotações. 35 anos. Você tem quantos anos de anotações? Qual é o tamanho do seu arquivo? O que você anotou hoje que pode te ajudar amanhã? Eu marco tudo. Olhem para cá. Eu tenho um programinha aqui chamado Sound Note, onde eu gravo e eu escrevo. E quando eu aperto em uma palavra, eu vou para o ponto do sermão do pastor em áudio. Às vezes eu estou preparando o sermão, lembro que o Dag Music ministrou no Rio Grande do Sul uma palavra sobre crescimento de igreja e tem algumas informações que me interessam, eu vou lá. Aí as pessoas falam: pastor, aonde é que você buscou isso? É porque eu marco. É porque eu gravo. É porque eu registro. Agora olhe para cá, por favor. Eu estou dando para as pessoas que gostam disso os meus 10 hábitos diários. Disciplina. Eu tenho um programinha que você pode usar também no seu celular. Aqui estão as minhas prioridades para hoje. Eu marco em um dia anterior, tá? Quais são os meus hábitos diários? Primeiro hábito, isso aqui é disciplina. Eu abraço a minha esposa quando estou em casa todos os dias, 15 segundos, e dou um beijo e digo que amo. Todos os dias. Pastor, mas e hoje que o senhor não está lá? Eu mandei o meu abraço pelo WhatsApp. Todos os dias eu leio a Bíblia, como primeira leitura do dia. Todos os dias eu oro, antes de sair do meu quarto. Todos os dias eu mando um obrigado para uma pessoa da minha lista de contato. Ontem fui para o pastor Israel de Ryan, nos Estados Unidos. Hoje eu já mandei um muito obrigado ao meu amigo pastor Eduardo Reis. Todos os dias eu escolho uma pessoa para mandar um obrigado embrulhado com muito amor. Isso faz uma diferença enorme. Todos os dias eu faço um alongamento de 5 minutos. Todos os dias eu faço um alongamento. Pastor, o que isso ajuda? Não sei te explicar. Só sei que o meu dia é melhor do que os que não fazem. Todos os dias, durante o período do meu alongamento, eu ouço um bom hino. Eu coloco assim, bem alto, porque eu tenho que começar o meu dia também ouvindo um louvor de adoração ao Senhor. Todos os dias. Diga todos os dias. Feriado, diga todos os dias. Dia do meu aniversário, diga todos os dias. Natal, diga todos os dias. Todos os dias eu escrevo no meu diário. Todos os dias. Todos os dias eu escrevo 3 coisas que me aconteceram de positiva à noite. O que aconteceu durante o dia de positivo? 3 coisas. Eu escrevo. Eu treino minha mente para prestar mais atenção no que é
positivo do que no negativo. Todos os dias. Todos os dias. Eu aplico testosterona. Eu faço reposição de testosterona. Todos os dias. Agora não vai fazer isso aleatoriamente assim. Isso aí tem que ser uma indicação do médico, tá? Todos os dias eu presto atenção no que eu como. Porque você é o resultado do que você ouve, do que você crê, do que você fala e do que você come. Abram assim, irmão. Faz assim. Todos, faz assim, ó. É um exercício, faz assim, ó. Vai abaixando sua mão devagar, 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 devagar e faz assim. O diabo não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa disso. Isso é o resultado das suas decisões e das suas escolhas. Quem aqui hoje gostaria de orar comigo, aqui na frente, dizendo consigo mesmo: a partir de hoje, eu vou ser mais intencional e eu vou ter pelo menos 10 hábitos diários. Você quer sair do seu lugar e vir orar comigo aqui na frente? A partir de hoje eu vou ser mais intencional e eu vou ter pelo menos 10 hábitos diários, assim, se é que você não tem ainda, não é? Vamos orar juntos aqui como amigos e irmãos, que estamos assim juntos, nos esforçando para viver uma vida relevante, marcada pela excelência. Nós não queremos outra coisa a não ser a mudança que esperamos nesta nação. Eu quero ser a mudança que eu quero ver nesta nação. Eu quero ser a mudança que eu quero ver na minha família. Eu quero ser a mudança que eu quero ver no meu bairro. Eu quero ser a mudança que eu quero ver na minha igreja. Eu não aceito outra coisa a não ser sal fora do saleiro. Nós estamos juntos, gente. Não é fácil. Não é simples. Ser disciplinado é um desafio. Preste atenção nisso. Às vezes, de repente, eu me pego fazendo uma ultrapassagem no lugar proibido e aí dentro de mim eu ouço um grito: seja a mudança que você quer ver no Brasil. Disciplina é o nosso grande desafio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje eu entendo porque Paulo dizia: antes eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo de alguma maneira não seja reprovado. Hoje eu entendo porque o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Hoje eu entendo porque Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, porque se nós não liderarmos a nós mesmos, não estaremos aptos para liderar os outros. Senhor, como é difícil ser disciplinado. Como é difícil, Senhor, ser disciplinado em todas as áreas aonde a disciplina é fundamental para que sejamos relevantes e excelentes. Mas nós não queremos ser mais um na multidão. Nós não queremos ser mais um entre os outros. Nós queremos ser sal que salga.
Nós queremos ser luz que clareia. Nós queremos exercer influência positiva na vida daqueles que estão olhando para nós, buscando uma inspiração. Que todos nós possamos ouvir dos nossos discípulos e liderados: sua vida me inspira, sua filosofia de vida me inspira. Ajuda-nos a dizer não sempre que necessário. Senhor, a tua bênção sobre cada pastor, a tua bênção sobre o casamento de cada pastor, a tua bênção sobre a família de cada pastor, a tua bênção sobre o trabalho de cada pastor, a tua bênção sobre a igreja de cada pastor aqui, a tua bênção sobre cada um daqueles que aqui vieram, Senhor, e que eu e todos nós possamos sair daqui um pouco melhor, e com certeza o teu nome nas nossas vidas vai ser glorificado ainda mais, no nome de Jesus. Amém.